pessoal, estou aqui para gravar mais um vídeo da série de 10 vídeos sobre a reforma trabalhista, mais especificamente sobre os reflexos da reforma trabalhista no contrato de trabalho. No vídeo anterior já iniciamos a temática acerca da jornada de trabalho, falamos do tempo à disposição, falamos também das horas extras e um pouquinho da jornada parcial. Nesse vídeo de hoje, nós falaremos então das situações que não implicarão no pagamento dessas horas extras, embora caracterizem-se como jornadas extraordinárias, como por exemplo a compensação pela prorrogação da jornada, onde o empregado pode trabalhar até 2 horas a mais da jornada de 8 horas num dia e compensar, sair mais cedo no outro dia. A compensação de jornada, ela já era admissível, embora não houvesse um texto legal que regulasse a matéria. A súmula 85 do TST já admitia essa compensação, ainda que fosse proveniente de um acordo tácito, inclusive que não incitaria o pagamento das horas extras, desde que não houvesse habitualidade. Só que a modificação trazida pela reforma trabalhista diz respeito a essa habitualidade no sentido de que, para a lei, mesmo havendo habitualidade na compensação ou prorrogação de jornada, não vai caracterizar a invalidade do acordo de compensação. E com a consequência disso, não haverá o pagamento das horas extras, nem apenas do adicional de horas extras, que era o caso que a súmula autoriza. Essa compensação de jornada, portanto, ela pode ser tanto por instrumento coletivo, e aí admite-se que essas horas sejam compensadas em até 1 ano, e se por instrumento individual, ou seja, acordo entre o empregador e o empregado, sejam compensadas dentro de 1 mês. Ainda no instituto dessa prorrogação de jornada, nós temos o instituto do banco de horas, que também foi uma novidade legislativa, porque havia banco de horas por instrumento coletivo. A lei traz uma novidade, autorizando que seja firmado banco de horas por acordo individual, o que é sujeito de vários questionamentos. É muito controvertido esse tema, porque a maioria dos doutrinadores trabalhistas entendem que ele necessita de um instrumento coletivo. Então, qual a diferença do banco de horas de instrumento coletivo e o banco de horas individual? Do instrumento coletivo, as horas poderão ser compensadas em até 1 ano, enquanto que no instrumento individual, essas horas ficam armazenadas nesse banco para compensação dentro de um prazo de 6 meses. Não havendo essa compensação, a empresa deverá pagar essas horas que sobrepujaram a jornada. Com relação, então, à prorrogação e compensação de jornada e banco de horas, essas eram as novidades. Ainda nesse aspecto da jornada de trabalho, convém nós salientarmos os intervalos, prevalecendo a mesma sistemática de intervalo de 15 minutos em jornadas de até 6 horas e de 1 a 2 horas em jornadas de até 8 horas, acima de 6 horas, na verdade. A diferença aqui está no intervalo não usufruído pelo empregado ou usufruído parcialmente. A lei traz uma novidade no sentido de que, se não for gozado totalmente, integralmente o intervalo, haverá o direito de pagar, o empregador deverá indenizar o empregado dessa hora ou desses minutos faltantes. O TST já vinha pacificado a matéria, dizendo que, se não houvesse a concessão do intervalo por inteiro, a empresa deveria pagar a hora completa. E agora, com essa reforma, entende-se que não houve o gozo do intervalo por inteiro, a empresa paga esse valor, apenas o tempo que não foi usufruído. Uma outra questão também que veio
com a reforma e já era objeto de controvérsias na Justiça do Trabalho, diz respeito à natureza dessa hora paga, porque esse intervalo ele não integra a jornada de trabalho. Logo, havia entendimento que poderia ser indenizado, só que também havia entendimento que dizia que era salarial, porque de fato se ele não usufruiu do intervalo é porque ele trabalhou durante esse intervalo, presume-se essa situação, e sendo assim era considerado como salarial. Veio então a reforma e diz que esse intervalo não usufruído é considerado indenizatório, então vai implicar em alguns reflexos, por exemplo, no FGTS, o pagamento dessa parcela com natureza indenizatória. Ainda com relação ao intervalo, uma questão também é do intervalo do artigo 384, antigo artigo 384, porque foi revogado pela reforma trabalhista, não havendo mais, então, um intervalo de 15 minutos que precedia a jornada extraordinária da mulher. Caminhando, então, nesse assunto de intervalo, convém ainda destacar o intervalo da mulher, mais especificamente em períodos de amamentação. Esse intervalo para a amamentação de 1 hora, fracionado em 2 períodos de 30 minutos, já era previsto. O diferencial aqui é que a empregada pode negociar a maneira de usufruir com seu empregador, e essa questão já era objeto de discussão na Justiça do Trabalho, e tem se decidido, não de maneira uniforme, mas em algumas decisões, que em grandes centros a mãe pode ou sair mais cedo ou entrar um pouco mais tarde para usufruir esse intervalo de amamentação. E por fim, falamos então das jornadas especiais, com ênfase na jornada 12/36, que agora ganha regulamentação legal. Antes da reforma trabalhista, ela estava disciplinada no texto simulado, agora ela ganha essa regulamentação. A grande diferença é que para a norma trabalhista não há necessidade de assistência sindical, ou seja, não precisa haver negociação coletiva da profissão para ser admitida a jornada 12/36. Aqui eu abro aspas que a medida provisória 808 de 2017, ela trouxe no texto consolidado a necessidade de assistência sindical. Contudo, estando esta medida provisória em vias de caducar, irá retornar às normas originárias, das quais não está prevista assistência sindical. Então aqui eu já incluo essa situação, que vai ser consequentemente objeto de discussão judicial. Uma questão também dessa jornada 12/36 é que ela valida a semana espanhola, que é aquela em que o empregado trabalha até 40 horas numa semana e 48 horas numa outra semana. E as atividades, então, não existe um limitador para as atividades que podem ser desempenhadas nessa jornada de 12/36. E para fechar, só vou pincelar aqui das horas em itinere, um direito que eu particularmente advoguei muito, né, em prol de empresa, também algumas situações de reclamante, mas muito em prol de empresa. Fizemos acordos coletivos não para retirar o direito, mas para fixar, limitar parâmetros, e agora ele está revogado. Ainda existe uma possibilidade de discutir quando o empregado ele reside em local de difícil acesso, não havendo transporte público, mas a lei é bem clara no sentido de que o deslocamento da casa para o trabalho, trabalho para casa, não é considerado como tempo à disposição. Então essa questão, para mim, na minha concepção, fica bem clara e revoga-se esse direito. Então, pessoal, é isso. Aqui eu trouxe um pouco sobre a compensação e prorrogação de jornada, tanto por acordo individual ou coletivo. O banco de horas também, tanto por acordo individual ou coletivo. Os intervalos
a indenização do intervalo não concedido totalmente, o intervalo da mulher que foi revogado, o intervalo da mãe que amamenta ou da mãe adotante e a jornada 12/36 e as horas em itinere. Foi um pouquinho extenso esse vídeo, eu tentei sintetizar ao máximo, mas para termos uma noção, se quiser saber mais sobre a matéria, sobre esse tema, acesse o meu blog, pitadasdedireito.com, onde eu trago uma síntese do que eu disse aqui, e também o livro Comentários da Reforma Trabalhista traz também nuances a esse respeito. É isso, pessoal, agradeço a atenção, um abraço e até o próximo vídeo da série. Tchau, tchau!